Bom dia. Hoje nós vamos ter uma aula de geografia que vai ser a revisão para o simulado para a turma do nono ano do ensino fundamental. A gente vai relembrar aqui alguns pontos importantes que nós estudamos até agora nesse segundo bimestre. Com certeza vocês vão se lembrar de muita coisa, porque, afinal de contas, são coisas que a gente tratou recentemente nas nossas últimas aulas, certo? É uma explicação bem rápida, porque nós não vamos nos delongar em coisas que a gente viu tão recentemente, tá bom? Pessoal, uma das coisas que é importante a gente relembrar é que, infelizmente, o lixo que as cidades estão gerando em volume está crescendo a cada dia mais. Isso acontece bastante por causa de uma coisa chamada obsolescência programada. O que é a obsolescência programada? Ela acontece quando as empresas fabricantes de eletrodomésticos, móveis e assim por diante, das mercadorias, elas fabricam essas mercadorias com um prazo de validade mais curto, para que essas coisas elas durem menos tempo. Durabilidade é menor, tá bom? Vocês podem prestar atenção que os móveis mais antigos, os eletrodomésticos mais antigos, duravam mais tempo. Mas de algum tempo para cá as empresas observaram que isso não é tão lucrativo. Afinal de contas, o interessante é que as coisas se desmantelem mais rápido para que os consumidores comprem mais vezes, gerando mais lucro para essas empresas. Então essa é a obsolescência programada ou chamada também de obsolescência planejada, certo? Então nós temos aqui uma charge exemplificando, né, exatamente isso. Tá aqui um rapaz com um celular na mão, aí ele fala, esse iPod novo, na verdade é um iPod, né? Poderia ser um celular também. Esse celular, ou iPod novo, tem mais de 1.000 funções. Aí o capitalista, né, dono da empresa, ricão, empresário, fala, principalmente a de pifar, logo, para eu lucrar. Então, ele entende muito bem que essa obsolescência programada vai ser boa para ele, não para o consumidor, que vai acabar gastando mais, né? Aqui ele está feliz porque é um produto novo, né? Bonitinho, tal, cheio de funções. Mas quanto dinheiro ele não vai ter que gastar, né? Depois que isso aqui em breve pifar, né? Também. Então aqui atrás tem uma montanha de tecnologia que foi jogada no lixo, tá certo? O grande volume de lixo que é gerado graças à obsolescência programada. Obsolescência vem do nome obsoleto, que, se você for observar no dicionário, vai se referir a uma coisa ultrapassada, né? Então, é programado para que as coisas fiquem rapidamente ultrapassadas, que pifem logo, que se desmantelem logo. Às vezes um celular desmantela, não vale nem a pena você consertar, porque a troca da peça, às vezes, não vale tanto a pena. É melhor você comprar um novo mesmo, porque sai mais em conta, né? Você comprar um novo do que trocar uma peça ou duas que desmantela. Então, essa é a obsolescência programada, com essa finalidade. Parecido com a obsolescência programada, tem a obsolescência psicológica. A obsolescência psicológica ela acontece quando uma pessoa ela tem um produto que está ainda funcionando, pode ser um celular, um smartphone, um computador, geladeira, televisão, qualquer coisa. Ele está funcionando, mas só porque apareceu um novo, mais tecnológico, com mais funções, ou mais interessante, mais atraente, só porque ele é melhor, tem mais funcionalidades e assim por diante, aí ele vai e descarta o que ele já tem em mãos. Então tá aqui um rapaz, ele comprou um celular novo, né? Tá muito contente com esse celular novo. Ele tinha, outros antigos, jogou vários celulares já fora, e assim ele vai fazendo, né? Sempre acreditando que o mais novo é o melhor. Aí estão aqui os celulares nessa nova chave falando. É sempre assim. No início ele fica encantado. Basta aparecer um novo celular e somos descartados. Então essa é a obsolescência psicológica. Eles não estavam desmantelados, tá? Eles estavam funcionando bem. Mas psicologicamente ele achou que deveria, na cabeça dele era melhor trocar por um mais novo.
na cabeça deles seria melhor para ele, tá bom? Assim que aparecer, que nem eles aqui, né? Um mais novo, um modelo da última geração, ele já vai fazer outro descarte novamente. E isso daqui vai aumentando o quê? O volume do lixo. Então, obsolescência programada, obsolescência psicológica, ambos ajudam a aumentar o lixo que é gerado pelos seres humanos, tá bom? Aqui é outra figura mostrando exatamente essa situação da obsolescência psicológica, né? O jovem está aqui escutando a sua música, né, no seu MP3, MP4, enfim. E assim que aparece um modelo novo, né, de tecnologia nova, com mais recursos, vai sendo feito o quê? O descarte. Jogando fora e aumentando o volume de lixo. Certo? Felizmente isso acontece todo dia, toda hora. Tá bom? Agora saindo dessa questão da obsolescência programada, obsolescência psicológica, e entrando agora na questão do meio ambiente, certo? Infelizmente, a gente tem observado que a questão da emissão de gases poluentes aumenta, né? A cada dia. Essa emissão acontece por causa da queima de combustíveis fósseis. Uma dessas causas do aumento dos gases na atmosfera, né, que causam o efeito estufa, né, de uma maneira mais grave, piorando o efeito estufa, a gente já falou sobre ele. Uma das queimas de combustíveis fósseis é de gás natural. Então temos aqui, o gás natural ele é extraído, né, lá do subsolo, e ele é queimado, né, lá onde está acontecendo a extração, há essa queima, né, através de tubulações. E esse gás, quando é enviado, por exemplo, para postos de combustível, né? Existem postos de combustível que têm gás, que abastecem os carros com gás. Ou ele também pode ser queimado não só nos veículos a gás, mas também no gás de cozinha, né? Que é exatamente o gás butano, que vem desse gás, que é extraído também lá do subsolo. A queima desse gás gera poluentes que vão para a atmosfera, né? CO2. Isso agrava o efeito estufa. Mas tem outras coisas além do gás? Tem, com certeza. Olha aqui, outra figura. Dessa vez agora a queima do carvão. Inclusive, eu gravei uma aula para vocês falando sobre a queima do carvão em usinas termoelétricas. E eu expliquei como é que funciona para gerar energia elétrica através da queima do carvão nessas usinas. Então tá aqui, ó, grande quantidade de fumaça, grande quantidade de CO2 sendo jogada lá na atmosfera, vai chegar lá, vai piorar o efeito estufa, gerando assim mais aquecimento global. Então, vimos o gás, vimos agora o petróleo, que também libera poluentes. Aliás, o petróleo não, o carvão mineral, né? Os derivados de petróleo também, né? Nos veículos a gente tem gasolina, diesel, e também, quando queimados nos veículos, liberam poluentes. Outra coisa, queima de florestas. Esse problema aqui é muito sério, certo? Às vezes esses incêndios acontecem de forma natural, às vezes as temperaturas altas, né? Em tempo de muito seco, né? Ocasionam queimadas que são naturais, né? Uma pequena fagulha pode dar origem a um incêndio, naturalmente. Ou a queda de um raio e assim por diante. Mas também acontece de ser incêndios criminosos, né? Por exemplo, se alguma empresa quiser abrir espaço aqui para fazer uma plantação, ela pode causar um incêndio, né? Primeiro, para queimar as árvores, para depois plantar alguma coisa aqui. Então, quando acontece essa queima, vai liberar o quê? Poluentes para a atmosfera. E para piorar o problema, essas árvores aqui, elas vão morrer. As árvores, vocês lembrem, né? Que elas ajudam a tirar o CO2 da atmosfera, limpando mais o ar, né? Transformando o CO2 depois em oxigênio. Então, quando elas morrem, elas deixam de fazer isso. Então, é um problema duplo aqui. Não só na queima, que gera poluente, mas em si, matando a árvore que poderia ajudar a retirar o CO2 da atmosfera. Além do CO2, que vai para a atmosfera, também tem o metano, certo? CO2, gás carbônico. CH4 é o metano. Que danada de figura é essa, Marco? Aqui é uma vaquinha soltando um pum, tá vendo? Soltando uma bufinha. A bufinha da vaca, ela tem metano. Esse metano é pior ainda do que o CO2, tá bom? Ela retém calor
4 vezes mais do que o CO2. Há estimativas, né? De que ela retém ainda mais calor. Então, quando esse metano chega lá na atmosfera, o que vai acontecer? Vai piorar o efeito estufa, causando ainda mais aquecimento aqui na nossa Terra, no nosso planeta. Então, quanto mais cabeças de gado, né, nós temos, mais esse gado vai fazer o quê? No seu sistema digestivo, vai, através da digestão, produzir o metano. Tá bom? Não que seja ruim um animal estar vivo, né? Afinal de contas, é um animal, é uma vida. Mas, quanto mais estiverem, né, produzindo isso daqui, mais é jogado na atmosfera e mais piora a questão do aquecimento. Tá bom? O aquecimento global. Não só a vaca, né, mas outros animais também produzem no seu sistema digestivo o metano, tá bom? E liberam através das suas bufinhas e peidos, né, por assim dizer. Tá bom? Agora falamos das causas, né, da questão do efeito estufa, que piora o aquecimento global. Vamos agora às consequências do aquecimento. Pessoal, parece que não, mas furacões podem sim ser consequência do aquecimento global. Tá bom? Afinal de contas, quando a temperatura dos oceanos aumenta, né, principalmente nessa faixa aqui ao norte, né, do nosso planeta, essa porção aqui do Oceano Atlântico, né, é propenso, né, para que haja o surgimento de furacões. À medida que o ar da superfície do mar esquenta, ele tende a subir. E na hora que ele sobe, né, em alta velocidade, pode acontecer dele fazer esse movimento aqui, ó, de formação de furacões. O furacão ele vai começar sempre nos oceanos e vai indo em direção aos continentes. Quando chega no continente, ele vai perdendo a força, mas enquanto isso ele produz uma destruição muito grande no caminho que ele pega, principalmente aqui nessas faixas litorais, certo? Já houveram vários e vários furacões que atingiram vários e vários países, né, em várias partes do mundo. Vocês sabem que causam muitos danos, né? As construções matam muitas pessoas, né? Animais, prejuízos também na economia. Os furacões são grandes problemas causados e agravados, na verdade, pelo ser humano, por causa do aquecimento global. Outra coisa, secas. Quando o ser humano ele age, né, de uma forma errada sobre o meio ambiente, ele acaba causando secas também. Então, enquanto há áreas que vão ter furacões, outras já vão ter secas. Lembre-se que os furacões causam o quê? Chuvas, né? Porque, afinal de contas, contém nuvens, né? Nuvens carregadas de vento e água, né? Com chuvas. Já em outras áreas vai ocasionar secas. Às vezes essas secas são bem prolongadas. Tá vendo aqui a situação? Já faz muito tempo que não tem água aqui, ó. O solo todo rachado, né? Todo trincado por causa da falta de água. Provavelmente um dia teve água aqui. Normalmente essa característica aqui de rachadura é de um lugar onde algum dia teve água, a água toda secou por causa do longo período já de estiagem, de chuvas. Não tem nenhuma árvore, pode observar. Pouca coisa sobrevive a esse calor escaldante, né? Infelizmente acontece. Também por causa do aquecimento global. A atmosfera, pessoal, é a parte mais sensível do nosso planeta, certo? É uma camada fina de gases. Então, qualquer coisa que mexe com ela pode causar consequências seríssimas, tá bom? No funcionamento dela. Então, enquanto em alguma parte for ter chuva demais, já na outra é chuva de menos, certo? Aqui outro exemplo, questão das enchentes, tá vendo? Então, há estiagens em algumas partes, estiagem é a mesma coisa que seca, outras partes já vem chuva demais. No Brasil, nós temos exemplo de lugares onde qualquer chuva grande que dá, pode ser em um dia apenas, mas já é o suficiente para causar esses alagamentos, essas enchentes. Isso aqui ainda tá pouco, tem lugares que as enchentes cobrem as casas, né? Aqui ainda está dando no meio da canela das mulheres, né? Mas aqui já está intransitável, né? Para algumas pessoas.
Muitas pessoas aqui estão pensando se vão ou não arriscar. O rapaz aqui da frente, ó, ainda está arriscando passar com a moto guiando, né? Ele desceu da moto para poder passar. É um perigo, né? Se tiver um buraco aqui, alguma coisa, já era, né? Dificulta bastante a vida das pessoas. E é um risco também a vida delas. Causa do quê? Por causa do quê? Mudanças no clima, graças à forma como o ser humano está lidando, né? Com o clima. Liberando muita poluição e causando mudanças na nossa atmosfera, piorando o efeito de estufa, causando mais aquecimento global. Aqui é uma foto do que acontece lá nas calotas polares, tanto no norte do planeta como no sul temos calotas polares. Todos os dias isso aqui está acontecendo, tá? Elas estão se desprendendo, estão virando icebergs e vão derretendo, derretendo, derretendo e aumentando o nível dos oceanos. Tá? Isso aqui é água doce em formato de gelo. Vai chegar no mar, vai se derreter, vai se misturar com a água do mar e vai aumentar o nível dos oceanos e no mundo inteiro, porque todos os oceanos estão interligados, certo? E aí nós temos uma figura aqui, ó, que é uma figura ilustrativa, mostrando uma preocupação que há para o futuro com relação às cidades. Olha aí, uma cidade litorânea, você observa o quê? A água invadindo as ruas, ó, alagando tudo, ó. Ah, mas não tem lugares que constroem diques de proteção, que são barreiras, né, que impedem o avanço da água do mar? Tem, mas um dique que vai dar na metade de um prédio, né, fica mais difícil, fica inviável, né? Então pode acontecer de um dia, por causa do aquecimento global, a paisagem de algumas cidades ser essa aqui, ó. Bom, é complicado, mas é a realidade. Bom, para finalizar nossa recapitulação, nossa revisão, vamos falar um pouco sobre a Europa e o seu relevo. É um assunto bem recente que a gente tratou. A gente falou sobre algumas porções do relevo do continente europeu. Eu vou mencionar aqui um deles, que é a questão das planícies centrais da Europa. Planícies são as porções mais baixas do continente. Tá bom? Então, essas planícies centrais aqui do continente europeu, elas são áreas que contêm algumas características bem interessantes para a população da Europa. Por exemplo, por serem planícies, por serem áreas próximas de rios, por exemplo, elas vão ser áreas muito férteis. Como assim, áreas muito férteis? São áreas onde, quando você planta próximo desses rios, né? Com certeza você vai ter bons resultados, boas colheitas. Então, pode observar que aqui nós vamos ter vários rios, ó. Essas linhas azulzinhas aqui são rios que estão presentes aqui no continente europeu. Então, são áreas bastante férteis, onde há cultivo de cereais, que são plantações, né, que com certeza o ser humano se beneficia. Temos a criação do gado, e esse gado pode ser voltado para a alimentação das pessoas, né, carne bovina, carne de todos os tipos que você imaginar, de cabra, tem de porcos, de galinhas também, certo? E essas áreas elas são bastante extensas, né? Estão presentes em boas porções aqui de vários países do continente europeu. Tá bom? E uma das cadeias montanhosas que a gente falou, deixando de falar das planícies, agora falando dos planaltos, né? Uma das cadeias montanhosas mais importantes que a gente mencionou aqui são os Montes Urais. Onde danado ficam os Montes Urais, Marcos? Estão por aqui, ó, tá vendo? Nessa porção aqui do continente europeu. Montes Urais. Eles dividem a Europa do continente asiático. Certo? Daqui para cá é Europa, dos Montes Urais para cá nessa direção são terras asiáticas, tá? Interessante é que a Rússia ela tem uma porção do território aqui na Europa, outra porção no continente asiático, tá bom? Os Montes Urais, eles são bastante famosos por causa disso. Eles dividem o território da Europa do continente asiático. É uma referência natural, de ordem natural. Certo?
Pessoal, então, como eu havia dito, é uma espécie de revisão bem breve, né, que a gente tinha para fazer para o nosso simulado. Nosso simulado ele tem ao todo 6 questões. 6 questões de geografia para vocês, tratando sobre alguns assuntos que a gente já estudou até agora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar e eu terei o prazer de ajudar vocês, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau.